título dessa mensagem é Desamarre as minhas mãos. Faça assim, só para realmente ajudar a visualizar melhor. Fala assim para o seu vizinho, segura suas mãos assim e fala para ele assim: desamarre as minhas mãos. E aí faz assim, vá, aleluia. Querido, se puder colocar 2 pontos de exclamação depois da palavra mãos, porque nós estamos falando de um imperativo muito forte: desamarre as minhas mãos. Olha, a partir de hoje eu creio que no mundo espiritual vai ter amarraduras quebrando, vai ter correntes caindo por terra, vai ter ataduras sendo realmente desfeitas nesta manhã em nome de Jesus. Nós precisamos entender que nós estamos numa guerra espiritual. A realidade, a Bíblia fala que nossa luta não é contra carne e sangue. O que quer dizer isso, carne e sangue? É que alguém que talvez não entende, né, poderia pensar que o cara está indo para o açougue para brigar contra carne e sangue. Não, quando a Bíblia fala que nossa luta não é contra carne e sangue, está falando contra seres humanos. Porque os demônios não são feitos de corpo humano, de carne e sangue. Nossa luta não é contra seres humanos. Seu problema, meu irmão, não é sua sogra. Seu problema não é o vizinho. Seu problema não é o patrão, não é o funcionário, não é aquele outro colega funcionário que quer te derrubar. Não, seu problema não está no natural. Seu problema, você tem que entender, está no mundo espiritual que está por detrás daqueles problemas. Então nós vamos ver a vida de um homem aqui. Ele teve uma vida conturbada, depois teve um desvio das coisas de Deus, depois ele reconciliou antes da sua morte, graças a Deus. Mas nós vamos estudar uma época da vida dele onde ele teve uma grande vitória. Na realidade, ele julgou Israel por 20 anos. E não foi tão poderoso como Gideão, que era um líder assim nobre e abençoado por Deus, que foi juiz por 40 anos. Mas também não foi tão derrotado ou longe de Deus, ou falha de caráter como o Jefté, que foi só 6 anos. Mas ele julgou Israel por 20 anos e teve muito sucesso e vitória, unção no Espírito Santo e resposta de oração. Depois ele deu uma desviada, infelizmente, mas ele reconciliou antes da sua morte. Eu estou me referindo a Sansão. Abra a sua Bíblia para o livro de Juízes, capítulo 15. Nós queremos estudar uma época da vida de Sansão onde ele teve uma grande vitória. Ele derrotou sozinho, com a unção do Espírito Santo, 1000 homens. Você visse um filme de karatê, né, aonde um cara derrotasse sozinho 100 homens. Os homens chegassem com ele com espadas, facas, lanças, e ele, sem nenhuma arma, só com um pedaço de osso, derrota 100 homens. Você ia dizer, só em filme mesmo. Só em filme mesmo. Só que Sansão fez muito mais do que isso. Foram 1000 homens. 1000 homens. 1000 homens que ele derrotou. Por quê? Porque a guerra do povo de Deus naquela época era contra os filisteus, que hoje para nós simbolizam os demônios, espíritos malignos que tentam te atacar. Então nós vamos ver aqui, a Bíblia fala que tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito para nos instruir. Dentro desses textos do Velho Testamento tem muitos princípios profundos e preciosos que nós podemos aprender. Então vamos aqui ler em Juízes capítulo 15 a partir do versículo 9. Os filisteus, estou em versículo 9, os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. Porque o Sansão estava acabando com eles, estava derrotando, porque eles eram inimigos do povo de Deus. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha. Agora não foram os filisteus, foram os próprios homens de Judá. Desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez
Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. 1000 filisteus, felizes da vida, armados até os dentes, gritando: agora pegamos o cara. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Na revista atualizada fala assim: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Vários montões de cadáveres que ele fez, de 1000 homens. Agora escuta bem. No hebraico, a palavra jumento e montões são bem semelhantes. Então foi um jogo de palavras. Ele estava falando como se fosse quase com uma queixada de jumento. Eu amontoei os jumentos todinho, né? Eu fiz montes de jumentos, vários montes aí de jumentos. Interessante. Agora, vamos ver aqui a primeira parte. É uma coisa muito interessante aqui. Você notou? Os filisteus vêm com tantos homens armados, e os homens de Judá foram lá: por que vocês estão vindo contra nós? Não, a gente quer Sansão, nós queremos ele amarrado, porque nós queremos fazer contra ele o que ele tem feito contra nós. Aí quando os homens de Judá foram com Sansão para amarrá-lo, falaram para ele: poxa, você não sabe que os filisteus que dominam sobre a gente, por que você fez isso contra eles, fez eles ficarem com raiva da gente? Sansão falou: eu só fiz contra eles o que eles têm feito contra mim. Interessante, os dois lados estavam falando a mesma coisa. Eu faço contra ele o que ele faz contra mim. Por quê? Porque era uma guerra muito grande que estava acontecendo entre Sansão e os filisteus. Isso simboliza a guerra que acontece no mundo espiritual. Às vezes, nós, irmãos, por não podermos enxergar no mundo espiritual, nós não percebemos a guerra que estamos de verdade enfrentando, meu irmão. Depois que você entregou a vida a Jesus, você se tornou alvo de ataque do diabo, porque você começou a destruir o reino do diabo, o império das trevas. Você começou a ser honesto, parar de mentir. Isso dá golpes horríveis contra Satanás, vai destruindo a obra das trevas. Você começou a amar sua esposa, você começou a andar em santidade, parou de andar nas imoralidades, você começou a pagar os impostos, tudo certo, você começou a ser uma pessoa íntegra, você começou a falar de Jesus para todo mundo, ganhar almas para Jesus, transformar seu bairro. O diabo vira uma fera, ele fica com tanta raiva que ele fica endemoniado, ele fica com raiva de você, meu irmão, porque você está acabando com ele. Então ele solta o inferno em cima de você. Ele fala: eu vou fazer com ele igual ele está fazendo comigo. Ele está destruindo minha obra das trevas, eu vou destruir a vida dele. E ele vem contra você com tudo. E você também tem que estar ciente que você está numa guerra. Você também tem que ter essa atitude de Sansão, uma atitude correta. Falou: eu vou fazer com ele como eles estão fazendo contra mim. Você também tem que guerrear contra o diabo. Você tem que ser guerreiro. É uma guerra feroz. Tem crente que não entende que está numa guerra. Converteu, começa a fazer tudo certo, ganhar almas, transformar, toda a vida transformada, começa a ser honesto, para de mentir, começa a amar a esposa em vez de bater nela, começa a tratar com amor os vizinhos em vez de ficar brigando com eles, começa a ser uma pessoa íntegra, e o inferno solta contra ele. Ele fala: o que aconteceu? Parece que depois que eu comecei a fazer o que é certo, comecei a seguir Jesus, as coisas vêm piorando.
Meu irmão, se toque, meu irmão, você está numa guerra. Você está numa guerra, meu irmão. Você está numa guerra espiritual, isso é uma realidade. Se você não entender que você está numa guerra, o diabo vai fazer gato e sapato de você. Você tem que entender que essa guerra é feroz, é uma luta feroz. Você começa a vencer numa área, contra o diabo aqui, ele começa a atacar ali em outra área. É assim que funciona. A Bíblia não falou que não ia ter isso, é uma guerra. Então você tem que vencer aqui, depois tem que vencer ali também. Você começa a vencer na área de finanças, aí de repente o diabo ataca com doença seu filho, você tem que ir lá, ora, unge com óleo, depois você vai aqui, vence essa outra área, vai em frente. Você está numa guerra. Olha para o seu vizinho e fala assim: vai em frente, você está numa guerra. Agora, o maligno sabe, olha, o diabo é sujo, ele sabe que você em Cristo é muito mais do que ele, que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, que você está cheio do Espírito Santo e que o diabo não pode nem triscar em você. Se ele tentar enfrentar você cara a cara, ele vai ser derrotado todas as vezes. Por isso que os filisteus não atacaram Sansão, porque o Sansão era ungido, Sansão estava cheio do Espírito Santo. Os demônios, representados pelos filisteus aqui, não foram diretamente contra Sansão, foram para os homens de Judá, para tentar fazer os homens de Judá amarrar o Sansão, porque eles mesmos não dão conta de amarrar. O diabo não dá conta de amarrar você, aleluia. Você é mais que vencedor, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então ele procura te atingir através das pessoas que você ama. Os homens de Judá eram os homens que Sansão estava liderando, eram suas ovelhas, era seu povo, que ele amava. Muitas vezes o diabo tenta atingir você através daqueles que você ama. Você começa a seguir Jesus, sua família que você ama tanto, parentes começam a criticar, te interpretar mal, falar mal de você. O diabo tenta te atingir através das pessoas que você ama, porque ele sabe que se ele tentar atacar você diretamente, ele não consegue. Ele tenta te vencer através do cansaço, rodeando, pegando pelas beiradas, te cansando. Aí a pessoa fala: pastor, essa vida com Jesus é uma bênção, mas rapaz, é muita guerra, pastor. Estou cansado. Rapaz, estou cansado. Estou cansado, um diz, muitas finanças, tem que organizar. O outro fala: estou cansado de não ter finanças. Outro diz: eu estou cansado de ter que realmente criar bem meus filhos e aprofundar e disciplinar, e agora porque eu conheço a palavra, é muito trabalho, estou cansado de ter tantos filhos. Outro fala: estou cansado que eu nunca tive filhos, de esperar ter filho. Outro fala: estou cansado porque estou cansado porque é muitas células, é muitas almas, é muitos discípulos. Outro diz: olha, estou cansado de ficar aplicando fé para poder ter discípulos e poder liderar uma célula, e parece que a célula não cresce, não multiplica, não está cansado. O diabo tenta te pegar através do cansaço. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 6 versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Você vai vencer, meu irmão. Você vai colher a vitória se você não desfalecer. Persevere, meu irmão. Se você não desfalecer, você vai vencer. Não canse de fazer o bem. Já pensou numa coisa? Se você está cansado, olha, você foi treinado bem por Jesus, pelos seus discipuladores. Se você hoje está cansado, sabe o que isso significa? Você não está no começo da batalha, não. Você já está lá no 8º round, e o diabo sabe que ele vai ser derrotado. Você vai dar um nocaute nele logo, e ele sabe disso. Ele tenta vencer você através do cansaço. Não desista, porque a vitória já está para chegar. A vitória já está para chegar. Não desista, persevere. Dê uma forte salva de palmas para Jesus, aleluia. Agora, você tem sido criativo, assim como Sansão. Sansão foi criativo. Sansão fez uma guerra criativa contra os filisteus. Eles estavam doidos com ele. Eles não aguentavam Sansão, porque Sansão fazia uma guerra criativa. Ele pegou as raposas e amarrou os rabos, as caudas dela uma na outra,
várias duplas de raposas. Aí ele colocou uma tocha de fogo amarrado no rabo delas. Elas saíram correndo, doidas, pelos campos dos filisteus, queimando toda a agricultura deles. Porque Sansão foi criativo. Você também tem sido criativo. O diabo fica com tanta raiva, com tanto ódio de você, porque você tem sido criativo. Você tem tido sabedoria sobrenatural de como ganhar aquela alma para Jesus, de como trabalhar com seu vizinho. Eu tenho visto criatividade aqui. Irmãos têm me falado: olha o que eu estou fazendo aqui, minha estratégia. Olha esse convite para a célula. Olha esse GE que eu estou começando. O irmão chegou para mim falando: olha, estou começando um GE lá na Universidade Federal. Eu estou ganhando almas para Jesus. Outros com os empresários aqui. Agora mesmo o Moderaldo acabou de me dar um livro lindo, que Viver Paz, os primeiros passos. O diabo fica com raiva, ele fica apavorado. Outros trabalhando com surfistas, outros ganhando alma de todo jeito. Diabo fica uma fera e não aguenta a sua criatividade, porque você está com essa criatividade fazendo um estrago grande no império das trevas, aleluia. Porque essa criatividade vem do seu Criador, aleluia, aleluia. Eu vou te falar, o diabo está com raiva, ele está com raiva. Agora, quando ele ataca, escuta bem, lembre-se, você está numa guerra. Não esquece disso. Não fala: por quê? Não sei por quê, pastor. Quanto mais eu me dedico, parece que as coisas pioram. Com todo o carinho que eu falo, lembre-se, você está numa guerra. Mas não é justo o que está acontecendo comigo, não é justo. Irmãos, o diabo não joga de uma forma justa, não. Ele não é justo, não. Ele é sujo. Ele não joga justo, não. Ele não é justo com ninguém. Você está numa briga, tem que lembrar disso. Se tem alguma coisa ruim acontecendo com você, não vai culpando a Deus, não vai esquecer que você está numa guerra. Você tem que aprender derrotar o bicho de uma vez por todas e superar e alcançar a vitória que Deus já te garantiu em nome de Jesus. Ai, vou te contar. Vai com tudo, vai com criatividade. Os homens de Judá vieram. É o truque mais velho do diabo. Quando ele não consegue atingir você diretamente, é atingir as pessoas que você ama e fazer com que elas tentam te machucar, que elas falem alguma coisa para tocar bem naquele ponto nevrálgico, aquele ponto que te paralisa, que te faz pensar: meu Deus, o que está acontecendo? Não. E reconheça que é uma guerra. Reconheça que isso foi o diabo. Não fique com raiva do seu parente que falou mal de você, não. Ame, perdoe. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Reconheça que você vai vencer através das armas do amor. Perdoe, ame. Essa é a sua maior arma, é a arma do amor. Não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quando falam mal, você proativamente vai atrás e diga: eu te amo, você é uma bênção. Reconstrói relacionamentos. Nunca permita nada, ninguém para ficar de mal com você. Não. Você sabe que você está numa guerra, e essa guerra é vencida através do amor, através do perdão, através da fé, através do carinho, através de você ir atrás e ser proativo nesse amor, nessa vitória. Eu volto a repetir, a Bíblia diz: não sejais vencidos pelo mal, mas vence o mal com o bem, com as armas de vitória. As armas de vitória. Isso que o diabo fez, é o truque mais velho que ele tem. Quando ele não conseguiu atingir a Deus, ele tentou atacar lá no jardim do Éden aquele que Deus mais amava, Adão e Eva. Assim é o diabo. Ele não consegue te atingir porque ele sabe que é um derrotado. Ele tenta atacar quem você ama. Mas entenda que você está numa guerra. Perdoe, ame e vá em frente. Agora, lembre-se, as amarras dos homens de Judá. Quem são os homens de Judá na sua vida? Às vezes são pensamentos religiosos que dizem: não, essas promessas eram só para o povo do Velho Testamento, que Deus prometia bênçãos e prosperidade. No Novo Testamento, Deus não promete nada disso. Engraçado, a Bíblia fala que o Novo Testamento é uma nova aliança, superior aliança baseada em superiores promessas. Como que teria as bênçãos do Velho Testamento e não no Novo Testamento? Se é uma aliança superior.
E se o próprio Paulo até cita o Velho Testamento constantemente, ele até fala, por exemplo, filhos, obedecei os vossos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa, ele está citando o Velho Testamento, com promessa para que tenha uma longa vida e tudo te vá bem. Meu irmão, não vai aceitar essas mentiras dos homens de Judá, que tentam te abafar, e abafar a sua fé, que tentam amarrar as suas mãos. Os homens de Judá que amarraram as mãos de Sansão, não foram os filisteus, foram os homens de Judá, com pensamentos mesquinhos, pensamentos pequenos, pensamentos de religiosidade. Eu quero que você saiba, essas amarras religiosas tem que quebrar, você tem que desamarrar, tem que desatar. Sabe quando Lázaro ressuscitou? Você sabe que estava tudo amarrado com aquela roupa de enterro, né? Aquelas faixas, aquele casulo. Aí Jesus mandou tirar a pedra, e Jesus disse assim: Lázaro, vem para fora. Quando Jesus deu aquela voz de comando, Lázaro com certeza ressuscitou. Lázaro, sim, vem para fora. Como queria vir para fora? Mas eu tenho certeza que ele obedeceu. Ele fez quando ele fez o Espírito Santo veio sobre ele e fez assim, vum. Quando você mesmo sentindo tudo amarrado, suas mãos estão amarradas, as finanças não estão vindo, as coisas estão tudo amarradas, mas Deus está dizendo, vem para fora, e você faz um passo de fé e faz, Deus vai fazer também para você, vai tirar para fora daquela caverna, para fora daquele túmulo das dificuldades. Mas uma vez fora do túmulo das dificuldades, as mãos ainda estavam amarradas. Aí Jesus deu outra ordem. Ele falou, desatai-o e deixai-o ir. Essa ordem não foi nem para Lázaro, foi para os outros. Agora, o homem já me obedeceu, já veio para fora. Agora vocês que vão desamarrar as mãos dele. E eu estou aqui, eu quero te dizer uma coisa. Você já ressuscitou em Cristo Jesus. Você está vivo no poder de Deus. Você está cheio do Espírito Santo. Você tem recursos infinitos. Você já saiu do túmulo das dificuldades. No mundo espiritual você já tem recursos infinitos. Você está vivo em Deus, ressuscitado e assentado nos lugares celestiais. Mas talvez as suas mãos tenham estado atadas pelos trapos da religiosidade, pelos pensamentos mesquinhez, da impossibilidade, que você não consegue vencer, que você não consegue superar, que você não consegue ir para um próximo nível, um nível superior na vida espiritual, na vida profissional, na vida financeira. E eu estou aqui para desamarrar suas mãos em nome de Jesus. Eu declaro, suas mãos estão desamarradas, desatadas, livres, 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 livres em nome de Jesus. Dê um grito de glória para Deus. Oh, aleluia! Deixa eu falar uma coisa. Não se conforme, meu irmão. Não se conforme com essas ataduras. Não se conforme com o que os homens de Judá falam para você. Olha como nós já chegaram para Sansão. Sansão, você não sabe que os filisteus nos dominam? Quem que você acha que você é? Querendo ser um grande herói, achando que você vai superar as dificuldades? Se toca, Sansão. Você nasceu numa favela, você vai morrer na favela. É assim a vida. Não tem jeito de mudar, não. Você nasceu para isso. Se toca. Se coloca no seu lugar. Os homens de Judá sempre vêm com palavras de incredulidade. Se toca. Você nunca será grandemente usado por Deus. Você nunca vai ser um homem muito usado por Deus, uma mulher muito usada. Os homens de Judá vêm para abafar a sua fé, para amarrar suas mãos. Os homens de Judá são aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos que vão amarrando, as mentiras que o diabo vem. Tudo começou por quê? Porque os homens de Judá foram bater papo com o inimigo, com os filisteus. Por que vocês estão vindo contra nós? Nunca fica dialogando com o diabo, nunca fica entretendo as besteiras que ele joga na sua mente. Não aceite. Olha, eu e você, nós não podemos evitar que o pensamento seja jogado na nossa cabeça. O diabo pode jogar pensamentos, sim. Pensamento de medo, pensamento de falta de fé, pensamentos imorais, besteiras. Mas olha, nunca entretenha esses pensamentos. Nunca fica lá batendo papo como os homens de Judá fizeram. Isso foi o erro deles. Conversar com o inimigo, dialogar com o inimigo. Foi o que Eva fez. A serpente, a Bíblia fala, começou a bater papo com a Eva.
Tudo indica que a Bíblia fala, inclusive a Bíblia diz que a serpente era o animal mais inteligente. Então, tudo indica que a serpente já tinha uma capacidade de conversar um pouco. Porque Eva não foi surpresa. Quando a serpente começou a bater papo com ela, ela não falou: ai meu Deus do céu, a cobra está falando. Adão, olha Adão, a cobra está falando. Não. Tudo indica que ela já vinha batendo papo com a cobra. Tudo bem, dona Sorococó? Dona Surucucu, dona Su, vou te chamar de Su por curto, tá bem apelido. Vamos para academia junto, dona Su, e lá dão elas. Vamos para o supermercado junto fazer compra, dona Su. Batendo papo, dialogando, trocando receita. A Eva foi errada. Ela não tinha razão nenhuma de estar batendo papo com a cobra. Ela sabia que aquela cobra estava possuída com o diabo, porque estava falando coisas contra Deus. Era para ela ter falado: sai fora. A serpente, tudo indica, naquela época voava ou andava, porque um dos castigos contra a serpente foi que ela ia se arrastar na terra. Então ela tinha outro jeito de se locomover. E ela tinha capacidade de conversar um pouco. Mas quando ela viu que a serpente estava batendo papo contra a palavra de Deus, era para ela ter falado: sai fora, estou longe. Vou chamar Adão, Adão, vem cá, expulsa o capiroto aqui da serpente. Porque Adão também errou, não foi só Eva que errou, não. Adão também errou, porque Deus tinha dado a ordem para Adão guardar e vigiar o jardim do Éden. Logo que o diabo possuiu aquela serpente, era para Adão ter expulso. Olha, viu Adão, viu homem de casa, viu Eva, mulher de casa. Você tem que parar de deixar o maligno infiltrar a sua casa pela televisão, pelas coisas que não prestam. Quem está dialogando lá com a serpente, não aceita esses pensamentos, besteiras que o diabo joga na sua mente. Você tem que resistir veementemente, tem que entender que você está numa guerra. Ele vai jogar esses pensamentos de derrota, vai jogar pensamentos de besteira, de imoralidade. Você não pode aceitar. Deixa eu falar uma coisa para você. Um pensamento. Olha como o diabo amarra as mãos de muitos cristãos. Eles olham para os que estão fazendo a vontade do maligno. Com todo o carinho que eu falo, mas é verdade. Para os que estão fazendo a vontade do maligno. Os traficantes de drogas, os corruptos, os criminosos, estão tudo aí com carrão zero, cheio da grana. E aí o diabo quer te amarrar com o pensamento e fala: isso é normal. Isso é normal. Isso não é normal, não. A Bíblia fala: outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve. O que não serve a Deus vai ficar na miséria, isso que a Bíblia diz ainda vai acontecer. E o que serve a Deus que vai estar por cima. Não vem me dizer que o diabo vai tratar a sua turma com tanta bênção e Deus não vai tratar seus filhos preciosos com bênção, com prosperidade, com vitória, com sucesso. Deus quer te dar muito mais. Deus quer te dar a vitória. Mude o pensamento, desamarre as suas mãos e tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Não vem me dizer que o diabo quer tratar melhor os filhos dele, a turma dele, do que Deus quer tratar você. Deus quer te dar tudo de bom e do melhor. Joga seus ombros para trás. Olha para o seu vizinho e fala assim: chega, o diabo está debaixo dos meus pés. Eu vou reinar nesta vida com Jesus. Oh, aleluia. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Diga para o seu vizinho: quebre essas amarras. Irmãos, amarras, o que são? Pensamentos que o diabo joga. A Bíblia fala assim: as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 10, impressionante isso. Escuta bem. Amarras são pensamentos medíocres que o diabo joga sutilmente para te intimidar, para te derrotar. Por exemplo, olha um pensamento que ele joga. Às vezes a pessoa está chegando 40, 50, chegando perto de 60. Estou ficando velho. Não tem jeito agora para mim começar um novo empreendimento. Não tem jeito para me dar a volta por cima. Não tem jeito para me aprender coisas novas. Estou ficando velho. Espera aí, irmãos. Espera aí, deixa eu falar uma coisa.
Me diga uma coisa, você soube que Moisés só começou o ministério dele com 80 anos de idade? Aí libertou o povo de Israel do Egito para a terra prometida? Você sabia que o Abraão, com 99 e 100 anos, que ele gerou Isaac, aleluia. E olha até para o mundo secular, irmãos. Eu não sei aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos tem senador lá de 90 anos de idade, 90, 80, indo para o trabalho, todo dia. Meu irmão, o senador com 90 anos de idade está cheio de vigor e vitalidade. Vou te falar, meu irmão, você com 40, 50, 60, 70, seja o que for, você vai superar todas as dificuldades, você vai vencer, você vai dar a volta por cima, em nome de Jesus. Nós não aceitamos as mentiras do diabo. Agora escuta bem, rodeie-se não de homens de Judá, mas de homens de fé, companheiro de fé, que vão encher seu coração. Vai se cercando de pessoas que vão ajudar a sua fé. Por isso que é importante estar numa célula cheia de fé, cheia de amor, onde pessoas vão falar para você: você vai dar conta, você vai superar. Se Deus é por você, quem será contra você? Aleluia. Ele vai te ajudar a vencer, você vai superar. Por isso que é importante não deixar de congregar, ficar encorajando a fé um do outro, ficar falando palavra de fé. Vai cercando-se com pessoas que vão te ajudar. Eu declaro, eu sei que nesse momento, pela graça de Deus, eu estou pregando para alguém aqui. Eu estou pregando, seu momento está chegando, seu milagre está chegando. Os céus, as janelas do céu estão para se abrir sobre a sua vida. Você está perto de um grande milagre, em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Agora, talvez você diz: pastor Eibe, mas quanto mais eu tenho perseverado, mas parece que o fogo das tribulações tem piorado. Você sabe para que serve esse fogo da tribulação? Lembra nós falamos de Sansão, que estava com as mãos amarradas, falamos de Lázaro, que estava com as mãos amarradas no túmulo. Tem outros homens também que foram com as mãos amarradas, lembram deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 homens que o rei falou: se você não se prostrar diante dessa imagem, eu vou te jogar na fornalha ardente. Eles ficaram lá. E a multidão, na hora que a música começou, que era para todo mundo se prostrar, todo mundo se prostrou. Aquele mar de gente, tudo prostrada. Dentro daquele mar, 3 corajosos que não se envergaram. Eu posso imaginar as pessoas ao redor deles: você está doido? Se prostra, se prostra. Você está doido? Todo mundo molha a mão do fiscal, você tem que molhar também. Você está doido? Ninguém é fiel à sua esposa também, você não precisa ser. Você está doido? Não é assim que faz as coisas. O mundo de hoje tem que fazer algumas coisas erradas de vez em quando, tem que dar umas mentirinhas brancas. E os 3: não, nós não vamos nos vergar, nós não vamos nos prostrar diante das tentações do diabo, nós vamos nos manter fiéis ao Senhor, nós vamos fazer a vontade de Deus, venha o que vier, custa o que custar. Aí o que aconteceu? O rei ficou uma fera. É como o diabo fica. Mas com tanta raiva ele falou: olha, manda esquentar 7 vezes mais a fornalha. A fornalha ficou tão quente que os guarda-roupas do rei, os homens enormes, mais fortes de todo o reino, eram entre os homens mais fortes do mundo daquela época. Bem provável, tinham mais do que 2 metros de altura, grandes. Naquela época tinha talvez gigantes, talvez eram bem mais do que 2 metros. Aqueles guarda-roupas foram abrir a porta para jogar, mas antes de jogar, amarraram bem com cordas as mãos e os pés dos 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os guarda-roupas foram abrir as comportas só para jogar os homens dentro. Eles conseguiram, jogaram os homens dentro, fecharam a comporta, mas o calor foi tão grande que os guarda-roupas não aguentaram, caíram, porque o calor era sobremaneira e eles morreram. Aí, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Até a roupa deles não se queimou. A Bíblia fala que até a roupa deles nem ficou com cheiro de fumaça. Só tem uma coisa que queimou: foram as amarraduras.
Deixa eu te falar uma coisa: quando o diabo joga o inferno contra você, todas aquelas tribulações, elas vão servir só para uma coisa: é para te desamarrar, para te livrar ainda mais, para você superar. Diante das seus maiores problemas, virão suas maiores vitórias, seus maiores sucessos. Aí que você será desamarrado e liberto para um novo nível, um nível superior para a glória do Senhor Jesus. E o rei olhou pela janela lá, na fornalha, falou: peraí, nós não jogamos 3 homens? Sim, rei, estou vendo 4 homens, e o 4º homem tem um semblante de filho de Deus. Sabe quem era? Era Jesus. Eu vou te falar o seguinte: quando você tem essa fé viva em Jesus, que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram fé viva em Deus de Israel, que eles falaram para o rei. Sabe o que eles falaram para o rei? Eu olhei no original, no hebraico, está escrito assim, na tradução literal, está escrito assim: rei, fique sabendo que nosso Deus é poderoso para nos livrar da sua fornalha, e Ele vai nos livrar. Eles falaram isso: Ele vai nos livrar. Mas fique sabendo, rei, que mesmo que Ele não nos livrasse, nós mesmo assim nunca iríamos se prostrar. Assim que você tem que ter essa firmeza, sabe? Você pode dizer assim diante de todos os capetas do inferno, falar assim: olha, vocês podem me atacar o tanto que você quiser, porque meu Deus vai me livrar, Ele é poderoso para me livrar, e Ele vai me livrar. Mas mesmo que Ele não me livrasse, eu jamais vou negar o meu Senhor Jesus. E meu irmão, quando você tem essa fé, sabe, naquele momento mais difícil da fornalha ardente, as amarras serão desfeitas, e o próprio Jesus, você vai crescer na intimidade. O que os 3 estavam fazendo? Os 3 não saíram logo. Eles podiam ter falado, batido na porta: abre, que nós estamos tudo bem. Mas não, ficaram lá dentro passeando, conversando com Jesus. Depois que o fogo não estava tão forte, mas abriram a comporta e falaram: vem cá, ei vocês, param de ficar passeando lá dentro, vem cá. E saíram lá, e todo mundo, e o rei falou: o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. Agora é o seguinte: qualquer um que não seguir o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser morto. Agora as mesas viraram. Vou te falar, as mesas vão virar na sua vida também, em nome de Jesus. As mesas vão virar na sua vida também, em nome de Jesus. Aleluia. Qual o resultado glorioso? Olha, obrigado, querido. Quando Sansão estava amarrado e enfrenta os filisteus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. A Bíblia fala que não é nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o inimigo se levanta contra você, o Espírito de Deus levantará um estandarte. E aí o Espírito de Deus veio sobre ele, e aquelas cordas novas se tornaram como se fossem linhos queimados. Ao desamarrar as mãos, ele logo viu a carcaça de um jumento. Deixa eu te falar, ao aplicar a fé e tomar posse das suas mãos sendo desamarradas, isso vai gerar outra coisa. Mãos desamarradas geram revelação. Primeira coisa que Sansão viu quando as mãos estavam desamarradas, ele teve revelação. Olha a carcaça do jumento, ali lá toma um instrumento de guerra. Deus vai te dar revelação de como fazer dinheiro, de como abrir uma lanchonete, um restaurante, de como dar a volta por cima, de como ter um sucesso, de como ganhar aquele seu marido para Jesus, aleluia. De como ver sua família toda servindo a Jesus, de como multiplicar a sua célula. Deus vai te dar revelação. As mãos desamarradas geram revelação. Diga, as mãos desamarradas geram revelação. E tem mais. Qual foi essa revelação? A revelação do recurso que ele precisava para alcançar a vitória. Então diga assim: a revelação gera recursos. Diga, a revelação gera recursos. Diga de novo, revelação gera recursos. Você tem recursos infinitos dentro de você, e Deus vai te dar revelação, e você vai superar todos os problemas e dar a volta por cima, em nome de Jesus. Alguém diga glória a Deus. Aleluia, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Não quero atrasar. Veja bem,
Cheio do Espírito Santo quer dizer cheio de amor. Lembra que eu estou falando? Você vai vencer essa guerra com armas não carnais. Não é com briga e determinação humana e carnal. Não é na força do seu braço. Você vai vencer essa guerra com as armas espirituais. Diga, quando eu estou cheio do Espírito Santo, a unção do Espírito que quebra as amarras é uma unção de amor. Você vai conseguir perdoar até os que te machucaram horrivelmente. Você vai perdoar até os homens de Judá. Você vai perdoar todo mundo. Você ama todos. Você ama todos. Você não fica com raiva de ninguém. Você não segura mágoa contra ninguém. Aquela pequena mágoa é o que está mantendo a amarradura lá, as cordas muitas vezes. Você tem que estar com o coração limpo, 100% limpo, porque essa é a sua maior arma. É a arma de amor. Se você estiver cheio do Espírito, você está cheio de amor. Mas tem mais, se você estiver cheio do Espírito, você vai estar cheio de perseverança. Veja bem, irmãos, às vezes a gente lê o texto, porque o texto é pequeno, a gente pensa que Sansão chegou lá, e dentro de 5 minutos matou 1000 homens. Não foi assim não, irmão. Foram horas e horas e horas, talvez um dia inteiro. Sabe por quê? 1000 homens não é fácil matar não, querido. Já matou um? Espero que não. Escuta bem. Escuta bem. Escuta bem. Presta atenção. Irmãos, ele quase morreu de sede depois de matar aqueles 1000 homens. Ele ficou desidratado ao extremo. Ele orou, Deus fez um milagre e jorrou uma água lá da cavidade lá. Foi um milagre que Deus fez. Uma fonte que até hoje existe lá, que nem existia antes. A fonte aconteceu quando Sansão orou, porque ele quase morreu desidratado. Talvez foi com um dia todo matando homens. Pensa que é rápido que a vitória vem? Não é sempre não. Aliás, deixa eu te falar a verdade. A maioria das vezes, 99,99999% das vezes, não é rápido. Olha para o seu vizinho e fala assim: a unção te dá graça para perseverar. Mas olha como Sansão perseverava. Porque eu imagino que, olha, 1000 dividido por 10 dá 100 grupos diferentes. Deve ter sido montões de 10 cadáveres em cada um, mais ou menos. Então 10 homens atacavam de uma vez, porque mais do que 10 não dá conta de atacar um homem, porque não tem espaço, né? Então os 10 atacavam de uma vez. Ele pegou aquela queixada, pá, 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 matava esse e jogava aqui atrás, tum, pá, 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 tum, pá, 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 tum. Aí fazendo um montão aqui. Aí mais 10, vem lá, tá, 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 tum, 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 tum. Aí pá! O que o Sansão disse? Montões e montões. Diga montões e montões. E logo os montões atrás estavam menores do que os inimigos na frente. Porque ele foi perseverando. Deixa eu falar para você, em vez em quando, só olha para trás, só para lembrar das grandes vitórias. Fala: oh Deus, olha o tanto de montões, uau! Olha para trás para ver as células que você já começou, as almas que você já ganhou, irmão. Não desanime não, você já está sendo muito usado por Deus. Tem montões e montões atrás de você, aleluia. Você vai acabar com essa guerra e você vai vencer tudo em nome de Jesus e permanecer inabalável. Diga montões e montões para trás de mim, e eu avançando. Oh aleluia. Olha para o seu vizinho, diga montões e montões atrás de você, e você avançando. Qual o segredo? Cheio do Espírito Santo, cheio de amor, cheio de perseverança e cheio de fé. Diga, cheio de fé. 2 outros homens que estavam também com as mãos amarradas. Quem eram? Paulo e Silas. E eles começaram a louvar enquanto as mãos ainda estavam amarradas. Esse é o segredo. Eles estavam na meia-noite, simbolicamente o momento mais escuro, no fundo daquela cadeia, com as mãos amarradas nas cadeias. E eles começaram a louvar, 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 louvar. O que aconteceu? O terremoto veio. Eu vou te falar, quando você louve, porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai estar cheio de fé. E se você estiver cheio de fé, você vai louvar antes de ver a vitória materializar, porque você já sabe que a vitória pertence a você. A vitória pertence a você. Eu declaro sobre a sua vida: a vitória pertence a você. A vitória pertence já a você. Tome posse agora em nome de Jesus.
Aleluia! Vamos ficar em pé e vamos louvar então.